Quero fazer um vídeo sobre tensão de alimentação de equipamentos vintage. O assunto então é sobre quantos volts, né? No caso a gente vai usar para alimentar o equipamento vintage. Eu queria usar essa plaquinha aqui de um 7070, tá? Um receiver da Sansui. E ele é um equipamento da série que é para o mundo inteiro, né? Que eles fabricavam. Então, são equipamentos que vêm com uma chave, né, que a gente pode comutar entre essas tensões aqui, tá? Então a gente tem essa tensão aqui do Japão, a gente tem o 120, que é a tensão mais comum, digamos que em todos os equipamentos de áudio mundiais, digamos assim. Então, um equipamento que é conceituado, feito para ser vendido no mundo inteiro, tem que ter essa tensão aqui de 120 volts, tá? Então, praticamente todos os receivers e amplificadores que saíram, né, tem os 120 volts. Ou eles são, né, 120 volts, uma tensão só, ou eles têm esse tipo de configuração aqui. Então, a gente troca a chave e tem outras tensões disponíveis para poder ser usado. Então aqui o Brasil, né, tem 220 volts, alguns países da Europa tem 240, né, então esse equipamento aqui pode ser usado no mundo inteiro. Então eles conseguiam fazer uma configuração no transformador que agradava todos os países do mundo, né? Então esse equipamento praticamente pode ser ligado em qualquer parte do mundo que ele vai se adequar. Porém, existiam equipamentos que os japoneses faziam para uso interno deles, né? São equipamentos, digamos, especiais. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um equipamento que foi feito somente para 100 volts, tá? Então ele é um equipamento puramente japonês, ele foi feito para ser usado no mercado interno japonês. E esses equipamentos, né, acabaram saindo do Japão, né? Uma porque nesses modelos puramente japoneses, eles, no caso do X1, tá, do álbum X1, eles usavam os melhores transistores de saída que existia para o mercado interno deles. Então eles colocavam os transistores que chamavam de não magnéticos. Então acabou esses detalhes, essas características que eles faziam melhores para uso deles, acabaram agradando e chamando a atenção de outras pessoas que trouxeram esses equipamentos do Japão ou importaram, ou de alguma forma esses equipamentos acabaram saindo do Japão. Então já vi bastante casos de equipamentos de 100 volts aqui no Brasil, tá? Então é justamente sobre isso que eu queria comentar, tá? Sobre essa particularidade do 100 volts. Às vezes o pessoal acaba comprando esses equipamentos e usa eles na rede elétrica local. Nossa tensão nominal de 127 volts, né, que está homologada, ela não é 127 volts em todo o Brasil, ou ela não é 127 volts durante todos os momentos do dia. Então existem casos, né, que a pessoa vai medir a tensão da sua residência, ela fica em torno de 110 volts. E aí varia um pouco conforme o passar do dia, né? Outros casos fica perto de 120 volts, em alguns casos, né, fica perto de 127 e existem ainda casos que algumas cidades, alguns bairros que acabam, no caso, medindo 135 volts. Então eu queria demonstrar aqui por que a gente não deve ligar um equipamento 100 volts em uma tensão local brasileira, tá? Veja só, se a gente conectar um equipamento de 100 volts à nossa rede que está marcando 110, né? A gente vai ter 10% a mais, com um pouco de restrição, porque esse 110 tem que ser a tensão máxima da rede, tá? Não pode passar muito disso.
Essa situação aqui, se a gente fosse convertê-la para o 220, né, seria equivalente a gente ligar um equipamento que é nominal 220 volts em uma tomada que está saindo 242 volts. Que outro caso, se a gente conectar um equipamento 100 volts em uma tomada que está saindo 120 volts, a gente vai ter 20% a mais. Isso é equivalente a ligar um equipamento de 220 volts em uma tomada de 264 volts. Vejam a diferença. Já passa a ser muito alta, né, a tensão para um equipamento de 220 volts. Né. Aqui é um caso extremo, né, se a gente ligar um equipamento de 100 volts em uma tomada de 127 volts, a gente vai ter 27% a mais de tensão alimentando o equipamento. Se a gente fosse fazer a mesma condição em 220 volts, a gente estaria com um equipamento de 220 volts conectado numa tomada que está saindo 184 volts. É muita tensão a mais, tá? É muito arriscado, o equipamento vai sofrer, vai degradar muito mais rápido, tá? E aqui um equipamento de 100 volts ligado a uma tomada com 135 volts, porque às vezes durante o dia fica 127 e à noite a pessoa vai medir e está 135, então nesse caso são 35% a mais. Isso, se a gente fosse fazer o equivalente na rede de 220, seria como ligar um equipamento de 220 volts a uma rede de 297 volts. Quase certo que o equipamento não ia durar muitas horas, tá? São 35% a mais de tensão, então nada estaria preparado para suportar uma faixa de tensão tão grande assim. Voltando aqui na particularidade dos equipamentos de 100 volts, se a gente liga, por exemplo, aqui, né, a gente tem 10% a mais. A engenharia que desenhou o equipamento, né, ela coloca os capacitores da fonte com uma tolerância, né, uma sobra, né. Por exemplo, a fonte vai ter mais ou menos 50 volts, eles colocam capacitores de, por exemplo, 63 volts, né. Então, nesse caso aqui, estaria mais ou menos dentro do que a engenharia do equipamento calculou. Porém, daqui para frente, ó, se a gente ligar um equipamento de 100 volts numa tomada de 120 volts, vai ser 20% de tolerância. Tá? Grande parte dos equipamentos não está preparado para suportar 20% a mais de tensão na entrada. Né? Então, se a gente vai ter 20% a mais de tensão de entrada, a gente vai ter na fonte do equipamento, a fonte que alimenta as placas do amplificador, 20% a mais também. Então isso é muita tensão, vai causar superaquecimento, a corrente de bias vai ficar acima do normal, vários setores da fonte vão sofrer, né, porque vão ter que absorver essas tensões a mais, e isso vai gerar calor, provavelmente algum capacitor da fonte já comece a ficar sobrecarregado, no caso vai começar a inchar, né? Por exemplo, o capacitor de 63 volts está recebendo 65, né? Então com o tempo o capacitor vai acabar inchando, vai acabar vazando, né? E vai acabar danificando o equipamento. Aqui não precisa nem falar, né? Aqui é praticamente quase certeza, assim, ele duraria aqui pouco tempo, tá? Ligado a 127 volts. Aqui eu diria que até ficaria ligado poucas horas. Para esse tipo de equipamento aqui, ó, 100 volts, a gente precisa ter um transformador que saia 100 volts, tá? Então existe no comércio transformadores de 220 para 100 volts, de 127 para 100 volts, de 120 para 100 volts, tá? Creio que de 110 para 100 volts talvez não tenha, mas esses três aqui, 135 não é nominal, né? Mas esses dois aqui certamente se encontra, tá? Para 100 volts. Então, se você tem equipamento japonês, tá? Feito para o mercado interno japonês, tem que usar transformador de conversão de energia, tá? Não são muito caros, são transformadores comuns, né? Se quiser que o equipamento dure muitos anos, né?
tem que usar esses transformadores rebaixadores de tensão. O mundo inteiro, ele, digamos que está preparado, ele tem no breaks, tem estabilizadores, tem condicionadores de energia para essa tensão aqui, ó, 120 volts. Então, se alguém pretende vender equipamentos fora do Brasil, tá? Se o equipamento tiver isso aqui escrito nele, vai sofrer discriminação, tá? Então, se alguém vislumbra o mercado externo, tá? A tensão que tem que ter no equipamento é 120 volts, tá? Essa é a tensão aceita mundialmente, tá? Quem pensa em exportar algum equipamento de áudio, captador, sei lá, tem que ter essa tensão aqui. Essa tensão aqui é a tensão mais aceita pelo pessoal que gosta de áudio, né? Ao redor do mundo inteiro. Então o mundo inteiro está preparado para essa tensão aqui. Creio que era isso, pessoal. Obrigado, abraço.